Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com cada um de vocês nessa noite, meus queridos. A pergunta que nos guia hoje é: quem é Deus? E esse é um assunto que a gente volta com uma frequência razoável, né? Quem é o Senhor? Essa talvez seja a pergunta mais importante quando somada a outra que se indaga o que é que ele faz. Essa é uma questão de base, irmãos, isso é fundamental. Às vezes, a gente já presume que sabe quem é o Senhor, porque a gente tem muita informação sobre ele, né? Acho que todos aqui estão há muito tempo na igreja já, então você já participou de centenas de escolas dominicais, pregações, de cultos, você já ouviu, muitas vezes. Contudo, irmãos, existe um conjunto grande de vozes que vão perpassando a nossa visão sobre Deus e às vezes a gente nem sabe. O que eu quero dizer? Às vezes a gente ouve falar coisas sobre Deus que não vem diretamente da sua palavra. E mais sutil ainda, às vezes até essas coisas vêm da palavra de Deus, mas é só um recorte. Não é tudo o que a gente sabe sobre quem Deus é. E se a gente recorta Deus, necessariamente o que a gente está fazendo é deixando de lado uma parte de quem Ele é. E aí essa é uma armadilha enorme para a gente. Porque a gente começa a se afastar do Deus da Escritura que se revela e começa a construir um Deus que é do nosso jeito. Que a gente escolhe quais são as partes que a gente vai ter, quais são as partes que a gente vai deixar de lado. E por que eu estou falando isso? Irmãos, existem facetas do caráter de Deus que são incômodas. Tem coisas sobre Deus que nos ferem, que nos humilham, e aí às vezes a gente deixa isso de lado. Porque é mais fácil a gente manter uma visão focada naquela parte que a gente gosta, que a gente acha legal de Deus, que fala com a gente, que nos acalma. A gente fala, essa aqui eu quero. E a outra parte a gente deixa de lado. Só que isso é um problema, né? Enorme. Por quê? Porque só é possível amar e adorar o verdadeiro Deus, irmãos, da forma que ele se mostra. E Deus às vezes se mostra bastante. E ele mostra faces dele de maneira bastante eloquente. Hoje a gente vai ver uma delas. A gente vai olhar para o Senhor e a gente vai olhar para uma faceta de quem ele é que a gente explora menos, mas que é fundamental para a gente entendê-lo. A gente está em Êxodo, capítulo 19. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, esse vai ser o texto de hoje, tá? Um capítulo só. A gente vai passar a noite inteira em Êxodo, capítulo 19. E aí, enquanto você vai abrindo, eu vou te lembrar onde é que a gente parou, tá? A gente acabou de sair de um episódio que mostra uma fragilidade muito grande de Moisés. Ele precisou de ajuda na sua tarefa, e a gente viu como é que Jétro o abençoa profundamente nessa divisão da tarefa. E a gente também viu o povo tendo 3 ciclos de bênção e murmuração. O povo era abençoado, aí depois murmurava, Deus abençoava de novo e o povo murmurava de novo. E a gente viu também que o povo de Deus, a partir da agência do Senhor, Deus é a nossa bandeira, né? Jeová Nissi derrotou os amalequitas e a gente chega aqui nesse texto de hoje, que é o que a gente vai ler agora. Êxodo 19, versículo 1. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte, e Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor que nos alcança mais uma vez hoje. E a gente está aqui, Senhor, sedentos de Ti, precisando do Senhor, precisando do agir do Teu Espírito, Pai. Então, por favor, se conosco nessa noite, nos acompanha, Senhor, nessa jornada na Escritura, que a gente consiga perceber aquilo que o Senhor está falando para a gente. E, Senhor, nos livra desse mal que é escolher a parte que a gente quer e jogar fora uma parte da verdade que o Senhor está revelando a nós, Pai. Por favor, nos faz um povo que aceita a Tua palavra na integralidade e a vive também na integralidade, porque a gente não quer deixar de lado aquilo que o Senhor está falando para a gente. Então, por favor, seja conosco nessa noite. É o que a gente pede no Teu nome. Amém. O texto, irmãos, começa com a movimentação. Foi isso que a gente acabou de ver. Eles estavam em Refidim. Refidim foi o palco dos últimos acontecimentos, esse que a gente acabou de relembrar.
E aí, saindo de lá, eles vão até o deserto de Sinai. Esse é o primeiro versículo. E aí, irmãos, Israel fica acampado ali diante do monte de Deus. E aparece uma informação aqui que eu acho incrível. Irmãos, eles vão passar um ano aqui. A gente está vendo essa jornada, Israel está saindo de um lugar para o outro. Aqui em Êxodo capítulo 19, eles chegam no pé do monte, acampam ali, e eles só vão sair daqui em Números capítulo 10. Então, de Êxodo capítulo 19 até o livro de Números capítulo 10, o povo vai estar nesse exato mesmo local. Tudo que vai se desenrolar para a gente daqui até o final de Êxodo vai ser nesse mesmo local. Eles não vão andar mais. Incrível, né? E aí, nesse contexto, surge então o primeiro grande ato de hoje. A gente aprende no versículo 3 que Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E logo aqui a gente precisa parar e conversar. Porque, irmãos, você, de novo, né? A gente está há mais de 2 anos conversando já. E você já me ouviu falar sobre literatura sempre, o tempo todo. Porque esse texto aqui está falando com a gente num nível mais profundo do que aparenta num primeiro olhar. Por quê? Irmãos, surgem algumas perguntas que são válidas, mas que são básicas demais. Às vezes são introdutórias demais. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas pastor, por que ele subiu no monte? Deus está no monte, Deus mora no monte, mas ele não é onipotente? Então por que subir ao monte para falar com alguém que mora em todo lugar, que está em todo lugar? E aí, é claro, irmãos, nesse plano mais sistemático, de uma teologia um pouco mais abstrata, sim, claro que sim. Não existe uma morada de Deus. Deus está além de qualquer espaço físico. A gente sabe isso. A questão não é essa, a questão é outra. A questão é didática, mais uma vez. De qualquer forma, de todas as formas que Deus podia usar para se comunicar, ele escolheu essa. E escolhendo assim, ele está comunicando uma coisa a Moisés. O que eu quero dizer? A partir desse recurso do monte, usando a figura do monte, Deus vai ensinar algo a Israel. E aqui a experiência conta muito, irmãos. Você já subiu no monte? Na sua vida? Porque lá em Natal existem dunas. Você já subiu numa duna? Caramba, as pessoas viajam para subir duna. Eu não entendo por quê. Porque pense um negócio difícil, irmãos. O Rio Grande do Norte é o lugar das dunas, né? Duna é uma montanha de areia. Cada passo que você dá, você sobe 20 centímetros e afunda mais 10. Vai nessa marcha difícil subindo. É bem provável que você já tenha tido a oportunidade de subir no monte, pelo menos de carro. E que coisa, né? Alguns carros, inclusive, reclamam, né? Tanto que uma boa parte da nossa vida foi usando o carro 1.0 e você lembra como é subir um monte, uma serra com um carro 1.0. Então perceba, até os carros reclamam. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, subir um monte é desafiador. Um monte é um local, um ambiente que por natureza ele é inóspito. Ele é inacessível, é um local de dificuldade. Lá em cima do monte é o local do desconhecido, porque o monte ele abriga uma vida que é selvagem, que é imperturbada. Por quê? Porque ninguém chega lá. Ninguém mora em cima do monte. Porque é difícil. É difícil ter recursos, é difícil constituir casa. É inacessível. O homem ainda não desenvolveu o alto do monte, pelo menos em boa parte dele, né? Então esse Deus que habita em qualquer lugar, que é onipresente, ele está falando algo para Moisés. E está falando algo para Moisés e para o povo. Esse caráter de Deus que a gente vai ver hoje é a sua inacessibilidade, irmãos. Não é fácil chegar até Deus. É isso que esse texto está dizendo. Por incrível que pareça. E é por isso que eu te falei lá no começo. A gente às vezes fala que a gente conhece a Deus, mas a gente esquece umas partes de Deus que são tão importantes quanto as que a gente está lidando todo dia. Deus é inacessível, irmãos, é difícil. Chegar até Ele não depende apenas da vontade. Depende de um gesto anterior que é dele. Deus está no recôndito. Por quê? Deus está chamando Moisés para o monte, percebe? É uma iniciativa de Deus. Ele fala, sobe, vamos conversar. Ele toma a iniciativa. E aí a gente leu no versículo 4, uma vez subindo, ele fala, Moisés, o que eu tenho para você é uma mensagem. Você vai falar com o povo. Percebem como a construção é claríssima dessa figura do mediador? Porque até agora Moisés funcionou como um emissário de Deus, irmãos. Desde o começo, tá? Lá no comecinho do livro. Mas aqui, já no pós-êxodo, já na saída do povo do Egito, Deus não está falando diretamente com o povo. Isso é importante demais.
A comunicação Deus e povo, ela não é imediata. Tem um mediador no meio, tem alguém que faz essa ponte. Deus fala com Moisés, e aí sim Moisés fala com o povo. E aí a mensagem é do próprio Deus. Moisés, então, aqui, ele não tem nada de si. Ele não tem nenhuma mensagem. Ele só fala aquilo que ele ouviu de outro. E esse é um ponto fundamental no livro, irmãos. A gente tem diante de nós aqui o nascimento de uma instituição que é absolutamente importante para o povo de Israel e para toda a caminhada do povo com Deus. Porque a gente vai ver aqui o nascimento da aliança. E Deus já fez aliança outras vezes na Escritura até esse ponto. Deus fez uma aliança com Adão, fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, mas Deus vai entrar em aliança com o seu povo. Aquela promessa que ele fez para Abraão: você vai ter um filho e ele vai ter outro, e vocês vão virar um povo, vocês vão abençoar todas as famílias da terra, vocês serão meu povo. Essa aliança está surgindo aqui agora. E o conceito de aliança é muito importante, irmãos, porque aliança vai ser um pacto entre Deus e Israel. Uma aliança é algo maior, ela é mais abrangente, ela é mais profunda que um contrato. Porque uma aliança é uma vinculação. Deus vai se unir ao povo e o povo vai se unir a Deus. Esse pacto vai começar agora, e ele começa com um indicativo. Versículo 4. A primeira coisa que que Moisés vai dizer ao povo é: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Que coisa, não, irmãos? Eu acho esse texto tão bonito. Porque o que Deus está falando são palavras de carinho. Deus está dizendo assim: olha, eu trouxe vocês. Essa é uma faceta de Deus que a gente conhece bem, que a gente fala bastante sobre. É o carinho de Deus pelo seu povo. Ele está dizendo: olha, eu trouxe vocês para perto de mim. Aquela relação perdida lá no jardim, quando o povo se afastou. Deus está dizendo: eu fui lá no Egito e busquei vocês. E ele usa essa imagem, né, da águia. Curioso, né? A águia, e aí Israel tinha essa vivência, os filhotes ficavam literalmente sob as asas da águia. Ela voando e os filhotes nas asas. Deus está dizendo: é da mesma forma que uma águia faz isso com seus filhotes, eu estou fazendo isso com vocês. Eu coloquei vocês sobre mim e eu estou trazendo vocês. Então, o começo da aliança é Deus retomando aquilo que ele já tinha feito. É como se Deus dissesse o seguinte: gente, lembrem daquilo que eu já fiz. O restante da aliança toda vai estar ancorada, baseada nesse primeiro ato gracioso de Deus. E é exatamente assim. Porque, perceba, está nascendo essa aliança, essa vinculação. Deus está falando: olha o que eu já fiz com vocês. Então, se eu fiz isso, agora... E aí ele vai dizer o que o povo tem que fazer, então. Esse agora que aparece no versículo 5 é justamente essa ponte. Já que eu trouxe vocês, já que eu cuidei de vocês, agora vem a parte de vocês. O restante da aliança é responsabilidade do povo. Qual que é a nossa parte? Deus diz: ouçam atentamente a minha voz e guardem a minha aliança. É isso que cabe ao povo. Deus vai dar um conjunto de ordenanças que vai regular a vida do povo em vários aspectos distintos. Então, nesse pacto, a única responsabilidade do povo é ouvir atentamente a voz de Deus e cumprir tudo aquilo que Deus ordenou. E aí vem o final da aliança. A promessa. Deus disse: se vocês fizerem isso, vocês vão ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Incrível, irmãos. Incrível. Aqui é quase uma cena de casamento. São os votos. Um está prometendo algo. Ele diz: e daqui para frente a gente vai viver junto. Lindo, não? Deus está dizendo expressamente. Ele fala: a terra toda é minha, mas vocês vão ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. A gente vê isso no versículo 6. Se vocês obedecerem, se vocês guardarem a minha aliança, vocês vão ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um texto que vai ser recuperado lá em 1 de Pedro. Lindo, né? E aí Moisés ocupa o papel de mediador, então. Ele chama todos os anciãos e reproduz as palavras que ele recebeu de Deus. E aí aparece algo aqui que sempre me deixa meio triste, irmãos. Porque Deus fala tudo isso. Qual é a resposta do povo? Olha aí, versículo 8. Então, todo o povo, perceba as ênfases, tá? Todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Essa é a promessa do povo. Deus se compromete com o povo, e o que o povo diz? A gente vai fazer exatamente tudo aquilo que Deus ordenou. O que eles vão fazer daqui a poucos capítulos?
um bezerro de ouro e vão dizer: esse foi o Deus que tirou a gente do Egito. Que coisa, não, irmãos? Quantas vezes a gente viu isso, né? Quantas vezes nós mesmos dizemos isso para Deus: Senhor, tudo aquilo que o Senhor ordena eu vou fazer. E aí o que acontece é que Moisés então leva essa resposta do povo a Deus, e aí acontece a vinculação. Então Deus e o povo estão se comprometendo cabalmente, a gente vai junto até o fim. E aí essa é a relação que devia acontecer, irmãos, sempre. Esse aqui é o sonho de Deus. Um povo seu, um reino de sacerdotes. E esse povo abençoaria todo mundo com essa presença gloriosa de Deus, que trouxe para perto, eles vão viver em harmonia. E aí, a próxima etapa, ela é fundamental, irmãos, ela é incrível. Por quê? Deus quer ter uma relação imediata com o povo agora. Antes, Moisés estava mediando, agora Deus vai ter um contato direto com o povo. Irmãos, percebam, desde a saída do Egito, Deus não teve um contato direto com o povo. O povo ouve falar de Deus e fala com Deus a partir de Moisés. Essa vai ser a primeira vez que Deus vai aparecer para o povo de uma forma ainda mais poderosa, profunda. É isso que a gente vai ver. Acabou a vinculação, acabou a aliança, o contrato, eles estão juntos. Aí Deus falou: agora eu vou aparecer para o povo. Uma experiência direta com Deus, vinculado. Olha o versículo 9. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Essa é a resposta de Deus. Quando Moisés disse que o povo se comprometeu, Deus disse: então eu vou me deixar perceber pelo povo. E essa é uma palavra importante, irmãos. Deus vai dar ao povo uma experiência sensível. O que significa isso? Dos afetos. O povo vai sentir Deus. Ai, irmãos, isso é muito diferente. É muito diferente. É diferente você ouvir falar sobre Deus. É diferente você estudar Deus. Outra coisa é você estar na presença de Deus. E esse Deus te atingir com o seu próprio ser. Quem Ele é. Essa é a experiência que o povo vai sentir de Deus. E aí eu já começo... Você que... Tanta gente fala isso. Fala: pastor, tudo que eu queria na vida era ver um anjo. Ah, eu queria tanto que meus olhos se abrissem para eu ver Deus, ver Jesus. Tem certeza disso? Você tem certeza que você gostaria de estar na presença de Deus, percebendo quem Deus é? Porque, note, você precisa ver a construção do texto. Perceba como na tessitura do texto a gente tem marcas do que esse encontro significa. Por quê? O que eu estou te dizendo? O povo vai se encontrar com Deus diretamente. A gente viu que a função é óbvia, está escrito no versículo 9. Moisés, eu quero que o povo me veja para que eles creiam em você. Eu quero que eles me vejam e saibam que eu estou falando com você. E aí, nesse caso, literalmente Deus vai dar orientações muito específicas para Moisés. Ele diz, versículo 10, o povo vai ter que se consagrar hoje e amanhã. 2 dias de preparação. Nesse período, nesse tempo, uma das coisas que o povo tem que fazer é trocar de roupa. Que coisa, não, irmãos? Porque, perceba, eu não conheço a sua intimidade, mas eu acho que você tem mais de uma muda de roupa. Eu imagino que você não tem só uma roupa. Só que aqui, no mundo antigo, meio que ele só tem uma roupa. Ou duas, né? Para usar uma enquanto lava a outra. E não era comum. Não tinha máquina de lavar, né, irmãos? Imagina. Então, no meio do deserto. O que Moisés está falando é o seguinte: se preparem. Troquem de roupa. E para o mundo antigo é uma ideia de... A gente está trocando de roupa, a gente está trocando de identidade. É um aspecto metafórico do texto. Trocar de roupa é jogar fora aquilo que está sujo, colocar aquilo que está limpo, novo, purificado. Porque vai ter esse encontro, é um renovo. E aí a gente tem aqui a mesma palavra para consagração, santificação. Moisés está dizendo, vocês têm que se santificar. O povo precisa assumir uma postura distinta, diferente do cotidiano. Porque não vai ser um dia qualquer. Vai ser um dia de um encontro pessoal com Deus e precisa de uma preparação específica. Você está me entendendo? Você consegue imaginar o que é um encontro com Deus? E eu vou repetir. Quantas igrejas o povo está cantando? Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero estar na sua presença. A gente está vendo esse texto. Somente no terceiro dia, então, 2 dias inteiros de preparação. Só no terceiro dia, Deus vai descer sobre o monte. É isso que ele está dizendo. E quando isso acontecer, a forma de lidar com isso é específica também. Olha o versículo 12. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo,
Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar na sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão no monte. Olha que coisa, irmãos. O lugar da visitação de Deus é literalmente inacessível. É isso que eu estou te falando. Deus fala, eu vou vir sobre o monte. E ninguém pode vir para o monte, porque eu estou nele. E não só não podem vir, vocês não podem nem tocar no monte. E qual é a pena se alguém tocar ou subir no monte, irmãos? Morte. Olha que coisa. Sabe o que eu estou te falando? Quem tocar vai ser morto. E vai ser morto como? Quem vai matar é Deus? Não. Vai ser ou flechado ou apedrejado. Quem vai matar é o próprio povo. Olha que coisa, irmãos. Por isso que eu quero reforçar. Deus está ordenando ao seu povo que apedreje ou fleche qualquer um do povo que desobedeça essa ordem. É por isso que eu te disse lá no começo que a gente vai estar diante hoje de um texto que está falando sobre o nosso Deus. Esse aqui é o seu Deus, é o meu Deus também. Esse é o Deus que a gente veio aqui hoje adorar e ouvir dele. E aqui a gente tem uma faceta de Deus que é diferente, não? Mas é um Deus que está se revelando tal qual ele se revela quando revela o seu amor, quando mostra o seu amor. Só que quando a gente vê Deus demonstrando seu amor, a gente fala, esse é o nosso Deus. Quando a gente vê Deus falando, se vocês não se aproximarem de mim da forma certa, vocês vão morrer. A gente fala, caramba, não, esse eu não quero. Quando Deus fala, eu tomei vocês nas minhas asas e trouxe vocês para perto, isso é tão verdade quanto ele diz, se alguém tocar no monte vai morrer. O mesmo Deus. O mesmo Senhor, a mesma pessoa. Isso ensina muito, não? Isso fala muito pra gente, irmãos, porque, queridos, a gente domesticou Deus de uma maneira horrorosa. E a gente fez isso aqui no Brasil de uma maneira recente, muito estranha, irmãos, muito estranha, estranha mesmo. Talvez vocês não percebam tanto isso porque vocês são presbiterianos, todos somos, mas eu acho que eu fui para mais igrejas do que vocês, por uma série de questões. Então, talvez você não perceba isso com tanta ênfase, porque você nunca esteve nesses lugares. Mas, irmãos, o Deus que está sendo pregado no Brasil hoje é um Deus, às vezes, profundamente diferente desse Deus que a gente está vendo. É um Deus paizão. É um Deus gente boa, amigo, sangue bom, boa praça. Um cara que recolhe as nossas lágrimas e que dá tapinha nas costas da gente quando a gente está meio triste e que tem paciência com a gente, fala, vamos andar demais, tipo um parceiro, sabe, um amigão. Só que, irmãos, isso é a redução de um Deus poderoso que está se revelando aqui. E perceba, isso que eu falei antes, não é que Deus não seja e não tenha essas características. A questão não é essa. A questão é que Deus não é somente isso. A gente precisa dessa visão completa de quem Deus é, porque essa redução de quem Deus é afastou a igreja de uma verdade que é inescapável e que é central nas Escrituras. Deus é um fogo consumidor, irmãos. A gente vê isso literalmente dito em Hebreus. Porque quando Hebreus está pregando, ele fala, se arrependam hoje, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só que coisa. É uma mensagem poderosa de um Deus que não pode ser contido. A gente está falando de alguém que é o único que é 3 vezes santo, que está sentado no trono do universo. Um Deus diante do qual a gente não tem o direito de ficar em pé, irmãos. Nem de se dirigir a ele, nem falar com ele, nem olhar para ele. Todos os encontros de seres humanos com Deus na Escritura terminam sempre da mesma forma. Como? Eles caem como se fossem mortos diante da visão da glória de Deus. Porque é uma visão tão gloriosa de quem esse Deus é, que eles rapidamente se afastam de toda e qualquer imagem pequenininha que a gente faz, sabe? Fofa que a gente cria. A gente não tem um direito sobre Deus, irmãos. A gente não tem um direito nem de questionar, a gente não tem condição de repreender o Senhor, nem de avaliá-lo. A Bíblia diz claramente do começo ao final. Ele é único, ele é eterno, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, princípio e fim. E aí, mesmo nós, irmãos, cristãos, se Deus aparecesse aqui agora, porque perceba, Deus está no nosso meio, mas se Deus se permitisse
ver, se a gente conseguisse vê-lo, irmãos, se a gente não fosse protegido por ele mesmo, a gente ia morrer. E é exatamente isso que eu estou te falando. Se Deus não nos protegesse dele mesmo, na sua presença nós seríamos consumidos. Porque nós não temos a capacidade de estar na presença desse Deus Santo. Porque a gente não é santo. Ninguém pode conter o Senhor. Ninguém pode enfrentar o Senhor. Ninguém pode nem chegar perto dele. Ele é santo. É isso que esse texto está mostrando pra gente. E é exatamente isso que Moisés faz e o povo obedece. E aí chega o dia do povo realmente encontrar o Senhor. E aí, irmãos, a cena vai falar por si só. Contudo, se detenha nas imagens. Perceba o que o texto está dizendo pra gente. Vamos ler? Do 16 até o 20. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial, tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. Que coisa, irmãos. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar num incêndio real. É uma experiência absolutamente aterradora. Eu lembro muito bem quando eu passei por ela. Eu estava voltando de João Pessoa para Natal. E aí no meio da estrada tinha muitas regiões onde tinha plantação, tinha muita cana. E, irmãos, eu estava no carro e a gente entrou num incêndio de quilômetros, incrível, dos dois lados. Estava pegando fogo muito perto da estrada. O fogo atingia mais 5 metros. E a gente andou entre a fumaça e o calor. E é absolutamente incrível. É uma coisa incontrolável, é uma força violenta. A gente abria a janela e aquele calor invadia o carro. Se você já teve a experiência de ver pneu pegando fogo, em algum nível você também sabe como é que é. São colunas de fumaça preta que vão subindo de uma forma absolutamente descontrolada. Uma fúria incontida. É um tipo de poder que dá pra ver à distância. E aí, dia desses, eu não sei se vocês passaram por isso também, eu e Laís, a gente estava em casa, e aí o celular da gente começou a vibrar ao mesmo tempo, né? Hoje em dia, quando acontece isso, a gente sabe já que é a Defesa Civil, né? Mandando aqueles avisos. Então a gente estava lá, os celulares tocaram, a gente falou, deve estar chovendo. Irmãos, de repente estourou um trovão que foi muito perto de casa. E eu acho que você também já teve essa experiência. Você já viu, não pelo YouTube, tá? Você já viu, você já sentiu a potência real de um trovão? Você já viu como é? Porque de repente, irmãos, as paredes começaram a tremer. E as esquadrias da casa começaram a balançar de uma força imensa por causa de um trovão. Então a gente conhece esse tipo de poder. Grandes tempestades têm esse poder, né? De lançar a nossa pequenez na luz. Como a gente é limitado e como isso é grande demais. O que eu estou tentando te mostrar? Irmãos, você percebeu qual foi a imagem do encontro de Deus com o seu povo? Deus vai se encontrar com o seu povo. Como é que foi? Porque o que você espera? De novo, quando a gente fala de Deus, vamos se encontrar com Deus. A gente imagina vários anjos, todos de branco, uma música muito bonita e todo mundo muito feliz. Essa é a imagem que vem na nossa cabeça. Porque a gente vai encontrar Deus e Deus é bom. Logo vai ser uma experiência boa. Olha como foi. O que eu estou tentando te mostrar é: esse Deus está se mostrando para o povo a primeira vez. Um povo que não conhecia esse Deus ainda. E que precisava ter contato com quem Deus de fato é. Porque senão, repito, a gente vai começar a recortar quem esse Deus é e inventar um Deus do nosso jeito. Essa é a forma. Essa é a forma que Deus escolhe para aparecer para o povo. E note, não foi a primeira vez. Deus já apareceu antes nesse livro para alguém. Quando Deus aparece para Moisés primeiro, ele aparece numa sarça. Não foi? Deus apareceu para Abraão como um homem. Contato direto. Deus tem toda a capacidade de assumir a forma que ele desejar e se comunicar com o homem do jeito que ele quiser. Tanto que quando Deus andava no jardim com Adão, não era essa a relação que a gente tinha. Não era essa a imagem.
Deus aparece de outras formas, é isso que eu estou te falando. Só que dessa vez, ele agiu desse jeito. Quando chegou o dia do povo se encontrar com Deus, o dia amanheceu, foi o que a gente acabou de ler, com trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa que está cobrindo o monte todo. É uma forma de dizer que o dia não amanheceu. Estava de manhã, estava de dia, mas não dava para ver o sol. Porque uma nuvem preta tomando o alto de um monte, com relâmpagos e trovões o tempo todo. Um dia de trevas, um dia de caos, um dia de, pelo menos, imagens de destruição, irmãos. Porque é uma força poderosa, muito mais poderosa do que qualquer outra que pode ser conhecida. E perceba esse texto. Aparece aqui no meio uma trombeta, que é um som que não foi tocado por seres humanos. Olha que coisa. De repente, está o monte, o céu todo preto, trovões, relâmpagos e um som de trombeta tocando sem que nenhum do povo tivesse um instrumento na mão. Você consegue imaginar isso? Está diante de um monte e você conhece monte. Você mora numa região de montes e montanhas. Porque sim, a cidade atrapalha, mas porque as construções vão chegando perto, a gente perde essa noção de diferença, né? Esse contraste. Só que imagine você tá no pé do Pico do Jaraguá. Sério, irmãos, tenta imaginar isso. E de repente olhar para cima, o topo completamente escuro com trovões e relâmpagos. E o texto está dizendo que de repente toda a montanha começou a fumegar e soltar colunas de fumaça. Porque quando Deus desce sobre o monte, ele desce como fogo. E essa montanha começa a tremer violentamente, sacudindo o monte inteiro. Irmãos, essa é uma descrição desesperadora. Isso é horrível. Você já deve ter visto imagens de terremoto. Horrível. É exatamente o que diz o texto dizendo. O monte estava tremendo com violência e o som da trombeta foi aumentando cada vez mais. Você consegue entender o pavor? Você consegue ver o desespero da cena? Porque quando Deus soa, ele faz a partir de um som sobrenatural que se coloca acima dos trovões e dos relâmpagos, irmão. Mais alto do que os trovões mais poderosos e o fogo e o terremoto era a trombeta da presença de Deus. E o efeito é imediato e claro, né? O que é que pode ser mais forte do que terremotos, trovões, fumaça e relâmpago? Você entende? Você entende, meu irmão, o que eu estou te falando? Você entende que essa perturbação que a gente está vendo aqui, essa perturbação climática, porque novamente estar no meio dessa cena é horrível, porque mostra como a gente é pequeno diante de um Deus enorme. Mas o texto está dizendo para a gente que tem uma coisa que é ainda mais poderosa do que um monte inteiro tremendo. É essa trombeta que se sobrepõe. É a voz clara de Deus afirmando: existe algo muito mais assustador na cena, muito mais terrível, muito maior, muito mais poderoso que a presença do próprio Deus. Foi assim que Deus apareceu. E aí quando Deus aparece aqui para o seu próprio povo, ele aparece bradando o tamanho da sua glória e do seu poder, irmãos. E aí o efeito é imediato, né? Israel começa a entender quem esse Deus é. Num nível diferente, né, do que eles entendiam até agora, percebe? Porque, de novo, meu irmão, minha irmã, Israel conhecia o Senhor? Aqui? Qual é a resposta a essa pergunta? Ela é mais complexa, né? Israel conhecia Deus? Sim e não. Sim e não. Porque, claro que já conhecia, porque já tinha vivido alguma coisa com Deus. Mas existe um nível de conhecimento diferente que Israel ainda não tinha. Porque, note, pensa bem nisso, o murmúrio talvez fosse reconfigurado a partir dessa experiência. Porque uma coisa é você reclamar de um Deus que até agora tinha sido só uma nuvem e uma coluna de fogo. Deus até agora era alguém com quem Moisés falava e falava com a gente. E aí tinha uma nuvem e tinha uma coluna de fogo. A gente reclamava desse Deus. Esse é um Deus só que é cuidador. Outra coisa é reclamar, é murmurar diante de um Deus que simplesmente pode abalar os montes e que é fogo consumidor. Percebe? Você percebe mais uma vez a potência disso tudo. E aí, meus queridos irmãos, a pergunta para a gente hoje é: será que a gente aqui conhece Deus?
Porque, irmãos, de novo mesmo, a gente é presbiteriano, a gente está aqui há muito tempo. A gente estuda muito, a gente é conhecido por isso. E a gente gosta de falar que a nossa teologia dá conta de Deus tal como ele é, enquanto os outros têm uma teologia mais torta. Beleza. A pergunta é, você conhece Deus nesse nível mesmo? Você lembra disso? Porque, irmãos, às vezes eu acho que a gente esquece. Eu tenho essa sensação, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente esquece esse Deus aqui que a gente está vendo, que é o nosso Deus. Exatamente o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo. Porque, note, quando a gente vem para cá, essa imagem que a gente está vendo, ela está diante de nós. Quando você vem para cá adorar a Deus, você lembra quem realmente é o Senhor? Porque se sim, e se a gente sabe que Ele está no nosso meio, será que o nosso culto não ia ser diferente? Será que a nossa prática comunitária de fé não seria diferente também? E aqui note, meu irmão, minha irmã, eu não estou fazendo uma avaliação pessoal, individual. Eu não consigo ver seu coração, eu não consigo sondar sua mente. Só você sabe dizer. O seu relacionamento com Deus é você que sabe. E só. Você que tem que avaliar seu próprio coração. Mas você não tem a sensação, não, que o povo de Deus vive um tipo de frieza que só pode existir a partir do esquecimento do tamanho do Deus que a gente serve? O nível de permissão que a gente dá para que a gente não viva uma comunhão real, a forma relaxada que a gente serve a Deus muitas vezes, tudo isso eu penso, irmãos, que às vezes reflete o fato de que a gente esquece quem Deus é e o que Ele faz. Eu penso nisso com muita frequência. Você já me ouviu falar isso outras vezes. Se a gente pudesse ver o Senhor, estou falando a gente agora, tá? Nós. Eu tenho a sensação que se a gente pudesse olhar para Deus um só momento, se a gente tivesse essa experiência da contemplação que Paulo teve quando foi levado ao céu, João teve, a vida desses homens foi completamente reconfigurada. É difícil servir a Deus, é difícil falar de Jesus de maneira descuidada, de maneira fria, quando a gente vê o Senhor. Então, em algum nível, o que eu acho que acontece é que muita gente, e agora talvez pela primeira vez, eu esteja realmente falando da nossa igreja. Talvez muita gente que vem aqui no domingo à noite, e talvez a gente aqui agora, conheça a Deus nesse nível primeiro de Israel, que é conhecer um Deus fraco, um Deus pequeno, e nunca ter visto essa presença gloriosa desse Deus incontido, poderoso. Porque até o jeito que a gente fala com Ele e a gente fala dele mudaria, né? Tem gente que trata Deus... Irmãos, nossa, tem gente que fala de Deus de uma forma tão descuidada. Como se Ele não fosse ninguém, como se Ele fosse mais um entre nós. Nós estamos falando daquele que fala e todas as coisas vêm à existência. Um Deus que é absolutamente incontrolável, ingovernável. Ele é o Senhor, é Ele que governa. Será que a gente não levaria a santidade mais a sério? Será que a gente não levaria o nosso compromisso com Ele mais a sério? Será que a gente não ia lembrar mais de viver a sua lei, de respeitar o que Jesus falou, com mais afinco ainda? Porque, repito, pela bilionésima vez hoje, esse é o mesmo Deus, irmãos. Esse mesmo Deus que agora... E aí, eu não quero me repetir muito, mas, irmãos, eu vejo toda semana ou um político, ou um artista, ou um empresário, qualquer um, usando o nome de Deus, falando, Deus, 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 quando a vida não manifesta nenhum tipo de relacionamento com Ele. Porque Deus no Brasil virou mercadoria. Isso é a coisa mais horrível que tem. Virou ativo falar de Deus. Quando as coisas estão ruins, a gente fala Deus, e aí a gente canta um louvor, e vai vivendo uma vida desconectada dele, achando que Deus é só mais uma partezinha que a gente coloca a Bíblia no capô do carro ali, né, no painel, para que a gente tenha algum tipo de proteção. E vai vivendo uma vida sem ter a menor preocupação de qual é a vontade dele para a nossa vida, o que ele requer de nós e a obediência a ele. E aí, a gente chega nesse ponto que a gente está. É o Deus da caixinha de promessa, que é o Deus que eu oro e que eu falo quando eu estou precisando de alguma coisa dele. Mas ele que não se intrometa na minha vida, porque na minha vida mando eu. Irmãos, era o que Israel estava fazendo do começo ao final.
E aí eles têm essa visão gloriosa de quem Deus é. E aí as coisas mudam. Porque pela primeira vez, o povo teme o Senhor. A partir dessa revelação de Deus. Então, irmãos, o que eu acho é que talvez a gente precise de novas experiências com Deus. E não são novas experiências com Deus do tipo, a gente vem pra cá e a gente chora porque a música foi muito bonita. Não é esse tipo de experiência, não. Talvez a gente precise olhar de novo para Deus como Ele é. E ver o seu poder, e ver a sua glória, e ver a sua santidade e sua majestade. O Deus que pode fulminar toda a sua criação agora, com um sopro. E ainda assim permanecer pleno no centro do universo. Um Deus que não precisa da gente. Um Deus que é absolutamente pleno em si mesmo. A gente está diante desse Deus hoje, irmãos, que é incontido, que não se pode domesticar e que exige toda honra e toda glória. Não é um Deus que cabe no adesivo de carro, irmãos. Nem um Deus que cabe no fundo de tela de um celular. A gente está falando de Yahvé, o Deus eterno. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa verdade que é inescapável, irmãos. E essa é uma parte meio desesperadora, não, do texto? Porque enquanto a gente está lendo esse texto... Olha o que eu vou te falar agora, tá? A gente está indo para o final mesmo. Mas olha o que eu vou te falar. Enquanto a gente está lendo um texto que está falando de um povo antigo, num local antigo, muito longe da gente, é uma coisa. Porque você pode entrar no seu carro e voltar para casa agora e pensar em outra coisa. A questão que se impõe é a seguinte, e de novo eu penso muito nisso. Um dia, todos nós vamos estar diante desse monte também, irmãos. Você já parou para pensar nisso com calma? Todo ser humano vai enfrentar esse momento de estar diante desse Deus que abala os montes, que é fogo consumidor. Eu fico muito irritado quando as pessoas vão falar sobre o destino eterno da alma da gente e falam assim, um dia Deus vai colocar um telão e vai passar todos os seus pecados para todo mundo ver. Deixa eu te falar uma coisa, diante desse Deus você não vai ter a menor preocupação da sua vergonha com as outras pessoas. Isso é muito pequeno, a questão é, você vai estar diante daquele que pode te consumir completamente. Você, eu estou falando de você, eu e você, nós vamos estar diante de Deus um dia, irmãos. Desse Deus aqui. E aí? Tal como Israel, a gente não tem qualquer chance de suportar a sua presença, irmão. Mesmo que fosse uma parte ínfima. Esse Deus que é inacessível. E aí, se isso te amedronta em algum nível, que bom. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele realmente é maior do que a gente imagina, irmãos. Realmente maior. Então, ao mesmo tempo que é aterrador, essa é uma verdade que enche a gente de uma alegria ímpar, não, porque eu repito, irmãos, se Jesus é aquele que conserta o seu casamento, que te dá um emprego novo, a sua relação com ele é ok. Ele cuida de mim. Ele me dá coisas. Mas, se a nossa relação com Jesus é um dia eu ia estar diante de Deus, ao qual eu não consigo prestar contas daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. E porque ele morreu no meu lugar e assumiu a dívida que eu tinha que pagar, agora eu posso estar de pé diante desse Deus que abala os montes e não ter medo, a nossa relação com ele é diferente. Nossa relação com ele é totalmente diferente. Por isso que ele mesmo falou o seguinte, lembra daquela mulher? Ele fala, ela está chorando, lavando os meus pés, enxugando com os cabelos, porque ela sabe que foi perdoada. Você não. Para o fariseu. O que eu estou te falando? Irmãos, o que Jesus fez por nós é igualmente maior do que aquilo que às vezes a gente dá conta. Quando a gente fala que Jesus salvou a gente, Jesus nos salvou de enfrentar esse Deus sozinho. Porque aquilo que Moisés não conseguiu fazer, o verdadeiro mediador fez por nós. Ele comprou para a gente o direito de estar lá. E a gente vai estar lá, efetivamente, a gente não vai morrer. Pelo contrário, a gente vai viver eternamente e para sempre. Por isso que o povo de Deus não tem mais medo de Deus. É por isso que lá na 1 de João, ele vai dizer o seguinte, o verdadeiro amor lança fora o medo. Que coisa incrível, não?
João está dizendo o seguinte: se você realmente entender o amor de Jesus por você, você vai entender que você pode tocar no monte. Você não vai ser apedrejado. E não só isso, você pode subir ao monte. E aí, expandindo a metáfora, irmãos, eu li a Bíblia algumas vezes, toda. E aí eu mudava a versão que eu lia. Então eu lia numa versão, depois eu lia noutra e ia mudando. Tem um versículo da minha Bíblia que eu grifei em todas as Bíblias várias vezes, que é, lá no finalzinho do Evangelho, ele diz: então o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Porque esse Deus que é inacessível, ele se tornou plenamente acessível agora, por causa da obra de Jesus Cristo. Foi na morte dele que o véu do santuário se rasga, e agora você pode não só subir ao monte, mas você pode ir ao Santo dos Santos. E aí a literatura, né, das cartas vão dizer para nós: a gente pode se achegar ao trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça agora. Esse mesmo Deus que é fogo consumidor, ele sim se torna para você um pai, por causa de Jesus. E aí tem outra dimensão que eu queria fazer referência, terminando. Irmãos, eu estava vindo para cá e aí eu recebi uma notícia horrível. A mãe de um grande amigo meu faleceu lá em Natal. E, por incrível que pareça, esse tipo de texto me ajuda profundamente. Sabe por quê? Uma coisa é a gente dizer que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Isso é verdade. E eu disse isso para ele, inclusive. A gente estava orando por ela, falando assim: ó, cara, enquanto sua mãe estiver aqui, Deus sempre pode fazer alguma coisa. Por incrível que seja a situação, Deus sempre pode reverter. Mas Deus não fez. Ele não quis. E esse tipo de texto, por incrível que pareça, me acalma profundamente. Porque eu lembro que se Deus é desse tamanho que a gente está vendo aqui, e mais uma vez, note, essa é a forma de Deus explicar pra gente. Porque Deus, ele não faz só o monte tremer, não. Se Deus quiser, ele faz o universo inteiro tremer. Ele estala os dedos e tudo pega fogo. Se Deus é desse tamanho aqui, você concorda que a gente pode colocar nossa vida na mão dele? E saber que, independente do que aconteça, ele é muito maior, muito mais poderoso, muito mais inteligente, muito mais sábio do que a gente, e ele vai levar a gente até o fim. Que coisa, não, irmãos? A gente nunca pode diminuir o Deus que a gente tem. Porque senão, o que a gente vai viver é uma vida fraca, de uma fé fraca, que vive no mundo achando que o nosso Deus está disputando com as outras forças, tá? Como se a política internacional, as grandes guerras, a economia tivesse alguma chance contra o nosso Deus. A sua vida está na mão desse Deus enorme, incontido. A gente não precisa ter mais medo de Deus, nem do seu juízo, nem da sua destruição, por causa de uma só pessoa, do nosso Senhor Jesus. E aí, esse Deus que a gente lê aqui, nos adota como filhos. Porque um dia, a destruição, o juízo caíram sobre ele. E aí, ele nos permite agora estar de pé. Jesus é aquele que nos aproxima. Então, a gente começou esse encontro falando do Deus que é inacessível. E agora, Deus não é mais inacessível para nós. A gente tem uma nova roupa agora. Eu e você. Isso aparece em Apocalipse também, né? Aquele, ao vencedor, em algumas traduções, aquele que vencer, ele vai dar uma nova roupa. Assim como o povo trocou de roupa, meu irmão, minha irmã, a gente vai trocar também, para se encontrar com ele. E aí não vai ser mais para ver destruição e fogo. Vai ser para uma festa que não vai mais terminar. Ele sofreu, ele morreu para que a gente não sofra, a gente não morra. E aí, se isso é verdade, ele não merece tudo? O que é que Jesus não merece de você? Será que Jesus não merece o louvor eternamente, porque permite a gente subir o monte e estar perto do Pai também? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua obra, Jesus. Obrigado porque o Senhor é tão bom. E muito obrigado porque a gente tem do Senhor muito mais do que a gente podia imaginar, Pai. A eternidade inteira não vai ser suficiente para a quantidade de agradecimento que a gente tem que te dar por tão grande obra de salvação, Pai. Nos ajuda a perceber quão grande o Senhor é. Nos ajuda a nunca te diminuir, Senhor. Nos ajuda a viver a partir dessa verdade, Pai. Queria muito orar pela vida de Heber, Pai, de toda a sua família. Estão passando agora por esse momento tão terrível. Por favor, os consola, Senhor. Os enche de ânimo, de esperança, de que a salvação já veio,
que Jesus está vindo e que todos nós vamos nos encontrar de novo contigo, Pai. Então, sê conosco, enche o nosso coração de esperança, para que a gente viva nesse mundo como gente que acredita e que confia no Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz.